O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. Subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. 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 Eu quero fazer umas perguntas às crianças. Se quiserem, fica sentados aqui, de perto. Pode vir correndo. Que criança mais gosta de fazer? Só cuidado ao subir a escada e cuidado com as pedras. Vai caber todo mundo? Pode ficar sentados. Isto. A primeira pergunta. Vocês conhecem um bicho que só fica olhando para o chão? Tatu? Acertou. Tatu só fica com o focinho no chão, na terra. Vocês conhecem um que fica com a cara para cima? O bicho preguiça. Acertou também. O tatu fica olhando só para a terra. O bicho preguiça só para cima. Tem o porco também, gosta de ficar fuçando na terra, né?
atenção. Existe uma carta que foi escrita para um povo de uma cidade chamado Filipos. E quem escreveu a carta chama Paulo. E ele escreveu esta carta dizendo que nós não podemos viver como... Quem fica olhando só para a terra? Tatu, a gente não pode ficar só olhando para as coisas deste mundo. Há pessoas que só pensam em comida, só pensam em bebida, só pensam em jogos, só pensam em coisas deste mundo. Olha aqui, ele está dizendo, isso envergonha a gente. Não podemos fazer coisas que envergonham as pessoas. Maldades. Atenção. Há outras pessoas que ficam só olhando para o céu. O bicho preguiça. Também, atenção, nós não podemos ser como o bicho preguiça, não. Não ficar só rezando, esquecendo que nós temos que trabalhar, esquecendo que nós temos que cuidar dos estudos, esquecendo de cuidar das obrigações, esquecendo que pessoas passam fome, a gente precisa alimentar. A gente tem que pensar no bem dos outros. Temos que olhar para o mundo, ver como o mundo está, e o que a gente deve fazer se não está bom. Rezar, só rezar. Crer em Deus. Quê? Fala isso aí, você mesmo, bem alto. Tentar procurar a solução. Isso mesmo. É isso que os seus pais fazem. Há um problema, o que eles fazem? Procura uma solução. Procura o conselho de pessoas, há pessoas mais entendidas do que a gente. Ensinam, orientam. Mas nós não podemos esquecer das coisas do alto. Temos que ter os olhos atentos nas coisas, fazer tudo bem feito. O que criança mais faz? Só passa a vida brincando? Rezando. O que mais? Estudar também. E na catequese. Isto. As crianças têm muito o que fazer. Não pode ficar folgadas à toa, não. Quando vocês estão brincando, atenção. Quando vocês estão brincando, vocês estão fazendo alguma coisa. Que é coisa de criança. É bom brincar. É necessário brincar. Ensine seus pais a brincar também. Um dia eles foram crianças. Mas, atenção, a gente cresce. E vocês querem crescer. Mas não pode tirar a criança de dentro da gente. Jesus falou, entra no céu quem se fizer como criança. Os pais também precisam brincar um pouco. Tirar um tempinho para brincar com as crianças, né? Os pais precisam brincar também.
Mas a gente não passa a vida brincando. Há momento que é sério. Nós vamos debruçar lá para fazer as tarefas da escola. Isso é coisa séria. Isso não é brincadeira, não. E não é hora de brincar. É hora de estudar. Isto, tudo tem hora. Hora de comer. Atenção, não é hora de celular, não. Reza e... Hora de viajar. Ah, esse aqui gosta de viajar. Atenção, viajar também é bom, eu gosto. Atenção, mas tudo tem o seu tempo. Hora de fazer as tarefas, não é hora de ficar pensando na viagem. Hora da refeição, que é olha aqui. Hora de dormir. Qualquer coisa tem sua hora. E na hora da refeição não é hora de celular. Deixa lá longe. Porque, olha aqui, ao comer, nós precisamos estar pensando em Deus e agradecer a Ele por esse momento. A refeição é como um momento de oração. É o momento de agradecer a Deus. Agora, Deus, a gente está vendo? Não. Atenção. Há coisas que a gente não vê, mas existe. O que a gente não pode pensar é no que não existe. Mas quando Moisés, quando Abraão, quando Moisés pensavam em Deus, quando eles queriam falar com Deus, Deus apresenta para eles, ou como uma iluminação, como uma nuvem luminosa, ou como uma tocha de fogo. Deus aparece como luz. Por isso no Salmo cantou a nossa luz. Deus é a nossa luz. Nos ilumina. Nos faz enxergar bem as coisas. Enxergar bem as coisas que nós devemos fazer. Enxergar as que não devemos fazer para não fazer. Tem hora para tudo e também Jesus está em todo lugar que a gente está. Ele está no nosso coração e no nosso lado. Está vendo? Hora de dormir, hora de rezar, hora da refeição, hora de ir para a escola. Tudo tem hora. E cada hora temos que fazer bem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A gente tem que preocupar com as coisas de Deus. Não deixar que essas coisas de Deus não aconteçam em nossa vida. Agora tem uma outra. Abraão era um homem de Deus, um homem de fé. Ele é o pai da fé, aquele que teve fé em Deus. E Deus fez um compromisso com ele. Olha aqui, ó, Deus fez um compromisso com ele. Fez uma aliança, um trato com ele. Falou, você vai ter uma descendência grande. Sabem quem é a descendência de Abraão? Os árabes. Todos os árabes são descendentes de Abraão. E todos os judeus de Israel, todos são descendentes de Abraão também. E nós também somos descendentes de Abraão pela fé que nós temos em Deus, porque ele foi
o pai da fé. E Deus fez uma aliança com ele. Falou: você, nascido em Harã, nascido na Caldeia, em Ur. Hoje fica no Iraque isso. Iraque. Você vai herdar uma terra para a sua descendência. Entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Esse meio de rios aí chama Mesopotâmia, que significa entre os rios. Deus falou: vou dar tudo isso para você e sua descendência. Esse foi o trato. Por quê? Deus quer uma descendência para Abraão. E essa descendência precisa ter isso que vocês falaram aqui: fé. Para viver nessa terra precisa ter fé, porque essa terra foi dada por Deus. Aí nós precisamos crer muito nele. Não deixar, olha aqui, quando ele fez o sacrifício ali, vieram os abutres querendo comer tudo, mas ele não deixou. E há muitos abutres, com outros nomes, querendo impedir as pessoas de ter fé, querendo impedir as pessoas de se voltar para Deus. Só quer que elas olhem para a terra. Então não vamos deixar isso não, vamos sempre olhar para a nossa volta, aqui na terra, olhar para os problemas e solucionar, como a menina aqui disse, mas nunca esquecer de Deus. Está entendido? É isso que eu tinha que dizer. Jesus chamou Pedro, Tiago E João. E João. Chamou para fazer o quê? Rezar. Isso mesmo, chamou eles para rezar. Ele nos chama para rezar. Eu estava vendo um vídeo, né? 3 homens foi se reunir para rezar. E aí, um homem ficou com a cara cheia de ouro. Jesus chamou para rezar. E quem apareceu por ali, em cima do monte? Moisés. Com quem Deus fez um trato também. Pedro ficou tão feliz, falou: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, porque apareceu o profeta também, conversando com Jesus, falando sobre o novo caminho de Jesus, caminho difícil. Atenção, caminho difícil. Ele estava indo para Jerusalém. Pedro falou: vamos ficar aqui, né? Está tão bom aqui. Ele não sabia o que estava falando. Nisso, uma nuvem tomou conta da montanha, eles ficaram dentro da nuvem com medo. E aí veio uma tocha, uma luz, dizendo: este é o meu filho querido, amado. Está vendo? Quem que está dizendo? O Pai do céu. Este é o meu filho amado. Mas agora vem o principal. Escutem o que ele diz. Precisa escutar.
Escute o que ele diz. E nesse instante, todos sumiram, somente ficou Jesus com os 3. Pedro, Tiago e João. Agora o caminho vai ser difícil mesmo, porque Jesus vai encontrar com isso aqui, daí para frente. E ele preparou os discípulos para isso. A conversa dele com o profeta, a conversa dele com Moisés foi sobre isso aí, ó. Mas, olha aqui o que o apóstolo Paulo fala. Nós que fazemos o que é certo, que olhamos para o alto, que olhamos para Deus, vamos ressuscitar, estar diante de Deus um dia. Não precisa pressa não, viu? Mas vai acontecer. Vai estar diante de Deus. Aí nós vamos ver Deus. Eu espero que todos vocês cresçam fazendo tudo o que é certo, para um dia poder ir para o céu e ver Jesus glorioso, vivo, com todo o poder, com toda a beleza. A glória significa beleza, esplendor. Por isso temos que buscar a beleza. Tudo aquilo que é bom é bonito. Está entendido? Então vamos rezar.